Nós já sabemos que ele é um vaso, Deus tem usado pelo servo, né? Nós somos entregados às mãos do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos nessa hora e te entregamos, Senhor, o servo em suas mãos, porque ele é um vaso usado por ti. Pai, que ele não venha falar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos ouvir, mas que ele venha falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Toma ele nas mãos do Senhor, usa teu servo como o Senhor tem usado, mas usa ele para essa igreja agora, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou congregando aqui com a pastora Marta, mais uma vez, Marilene. Eu vim morar aqui no Caçula, o irmão Edson, né? E Deus tem feito, pastora Marta, uma separação. Eu tenho orado, Deus tem dedicado minha vida ao Senhor, e nesse período, aqui no Caçula, um ano e meio. E ontem, lá da irmã Marilene, lá dentro do Maitá, que lugar lá é Maitá, e parecia assim, pastor, não tinha muita gente, mas Deus falava assim, era a quantidade certa, porque ele age no lugar certo e leva as pessoas certas. E teu glorificado a Deus, porque Deus tem enviado pessoas como a pastora Silvana, a pastora Marta, o irmão Hélio, a Marilene, que eu conheci aqui no culto, agora o pastor Edson. E Deus tem falado muito sobre separações, pastor. E ele assim, quando você se dedica na obra de Deus, quando você é uma pessoa de oração, Deus não deixa aquelas pessoas, a música, se misturarem. Ele vai separando aquilo que não provém de ti e você vai fazendo a obra do Senhor. E esse casal aqui, pastor, esse casal que está presente ali, eles têm um testemunho lindo. São duas pessoas que fazem a obra de Deus lá na comunidade lá. E um dia, se tiver a oportunidade de poder contar essa história aqui, você vai ver que coisa linda que Deus faz na vida desses dois casais aqui. Muitas das vezes nós questionamos algo que acontece na nossa vida, mas não sabemos que tem pessoas que passaram por situações muito difíceis e Deus deu a vitória. Amém? Poder se sentar, irmão? Livro do Êxodo, capítulo número 1. Deus tem falado aqui neste lugar através de orações. E eu quero aqui deixar que eu gosto muito por onde eu passo, deixar o que Deus faz na minha e na tua vida. Eu tenho aqui, eu fico ligado aqui gravando, e a pastora aqui, a irmãzinha aqui, quando ela louvou que Deus estava quebrando cadeias, e bastava eu e você profetizar. Em 1994, pastor, eu estava lá numa igreja lá em Niterói, eu era rodoviário, e uma igreja El Shaddai, a igreja até de pessoas financeiramente bem, pastor. E tinha um homem que foi lá convidado lá para pregar, era um homem simples, aleluia. Mas um homem simples numa igreja de pessoas bem situadas. E é engraçado que em 1994, guarde isso para você, ele falou assim: Deus mandou vir aqui neste lugar porque tem uma pessoa que está precisando de algo. E se você crê, eu vou te jogar esse algo aqui agora, para a pessoa que crê. E quando ele fez assim, pastor, uma igreja de mais de 500 pessoas, só eu pulei. E eu, quando eu fiz assim, levantei, eu fiquei constrangido de ver todo mundo sentado e só eu levantar, pois aquele homem era um homem de Deus. Falou assim: a partir de hoje, algo muda na tua vida. Eu era cobrador de ônibus e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho 2 casas alugadas, eu tenho loja, eu tenho tudo, porque eu recebi de um homem de Deus no altar. Aleluia! Então eu vim aqui hoje como profeta de Deus falar para você na tua vida, porque tem pessoas aqui no altar de Deus pagando preço, pastor. Já foi falado aqui, cadeias estão sendo quebradas. Algo está sendo coisa. Tem pessoas aqui que pagam a pastora aqui nesse lugar. Esse altar está sendo um altar de dedicação do Senhor e profetizando sobre a minha e a sua vida. Êxodo capítulo 1, irmão. Só o versículo 8, para que nós entendamos. Capítulo 9, 8. Entretanto, levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Eu peguei o versículo 8 e vou ler o versículo 9. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no calistal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo e viu a criança,
eis que o menino chorava. Ele ficou com compaixão e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria, e pagar-te-ei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém, irmãos? Todos nós sabemos aqui desse texto aqui, é um texto muito corriqueiro nas nossas igrejas, mas o que me chamou a atenção aqui, orando ao Senhor, quando o evangelista Tiago, minha esposa pregou na semana passada, ela não está aqui hoje, ela está em serviço, e parece que é uma guerra travada. Quando o menor chegou de casa, pastor, chegou passando mal, e ele começou a chorar: eu estou passando mal, eu não vou para a igreja, e o maior teve que ficar com ele. E eu vim para trazer algo na tua vida aqui neste lugar. E quando esse rei, todos nós sabemos que José, a história de José, pastor, José foi um homem que governou todo o Egito. José foi um dos servos, filho de Jacó, que por ciúme dos irmãos venderam ele. Ele foi vendido, é uma história muito conhecida. E José foi vendido pelos seus irmãos. O seu pai Jacó ficou muito triste pela vida dele, achando que ele tinha morrido. E a história se passa e todos nós sabemos. José foi preso, ficou na prisão, mas Deus era na vida de José e revelava algo para ele. E da prisão ele foi se tornar governador daquele povo. Pela sabedoria de Deus, ele governou. Quando teve um período que teve fome em todos os lugares daquele lugar, o Egito foi o único lugar, Marilene, que não teve fome, porque José, pela sabedoria de Deus, teve estratégia para sustentar toda aquela pessoa. E nós sabemos que a família de Jacó está por lá. Jacó sabe que seu filho está vivo. Agora, aqueles que venderam ele, pastora, vai até ele, se apresentar a ele. E quando se apresenta, pastor Edson, até José não teve rivalidade com os irmãos. José recebe aquela família de volta, abraça seu irmão, abraça seu pai, e por isso ele chega até o rei de Faraó e falar que era a família dele. O rei de Faraó recebe toda a família de José de braços abertos. A Bíblia vai dizer que José e a tua família ali recebem terrenos naquele lugar do Egito. Ele foi bem recebido, e aquele rei de Faraó, ele cede uma área enorme no estado, e ali é curado. Ali toda a família dos hebreus começaram a criar ali. Foram multiplicando, pastor Edson. E todos nós sabemos, hoje, quase 3.000 anos, nós estamos aqui falando de José, uma história que é bem conhecida. Mas no versículo 9, se levanta um rei, e ele fala: não conheceram a José. Ou seja, hoje, quase 3.000 anos, nós estamos aqui falando de um fato que aconteceu no governador que tirou o povo do Egito, e se levantou um rei, naquele período, e falou o seguinte: não conheço José, não conheceram José. A palavra conhecer é a seguinte, é não reconhecer. Eu não quero saber daquilo. Mas eu deixo de te falar uma coisa: esse rei que foi se levantado, pelas histórias da Bíblia, diz, pastor, que esse rei não foi das descendências de Faraó. Ele foi uma pessoa que simplesmente usou de pilantragem para assumir o reino. E ele, quando ele usa de astúcia para assumir o reino de Faraó, e quando ele assume o reino de Faraó, ele ora para o reinado ali, pastor Edson, e ele vê o seguinte: nós estamos no meio do Egito, mas os hebreus são de maior estrutura aqui nessa cidade. Se houver uma guerra, tem mais hebreu do que egípcio. Então eu não posso fazer com isso. Mas ele usou de astúcia falando que não conhecia José. E Deus já começou a revelar assim comigo assim, ó: todo lugar que tem pessoas, pastora, que agem de astúcia para pegar o dos outros, ele não reconhece a obra que Deus faz na vida do outro. Ele tenta pagar algo para falar que ele é mais do que aquela pessoa. E ele vai falar, irmãos, que ele não conhece José. Mas José é conhecido por todos. E ele olha aquela situação e fala o seguinte: só tem um jeito, é nós diminuirmos a descendência dos hebreus, vamos matar ele. E ele tem uma ideia: só tem um jeito, é que a partir de agora as parteiras, todas as mulheres que tiverem filho homem, mate, jogue no Rio Nilo. E se você pegar hoje, 2023, pesquisar o Rio Nilo, você vai ver que os maiores crocodilos estão no Rio Nilo, com 12 metros de comprimento. É um rio mortífero naquele lugar. E ele começa, só que as parteiras, Deus usa aquelas parteiras, irmã Silvana, e começa a ver as hebreias ganhando, e elas se omitem, elas não pegam os filhos dos hebreus. Mas chega até o rei de Faraó e ele fala o seguinte: então é o seguinte, elas não querem respeitar, pastor, eu vou fazer um decreto: a partir de agora, todo filho homem que nascer, a mãe era obrigada
e você pegar a tua criança e entregar para o rei de Faraó. E se você se omitisse a fazer aquilo, toda a família era morta. Mas agora a Bíblia vai dizer que levantou um homem da tribo de Levi em casa com uma mulher chamada Joquebede. E ela tem um filho, uma menina chamada Miriam, e já tem um outro filho. São duas crianças ali naquele lugar. E ela começa a criar aquela criança e ela está grávida, pastora. Depois do decreto, irmã Silvana, é o seguinte: todo mundo agora ficou com medo de gerar uma gravidez. Porque imagina você que é mãe que gera uma criança. Você gera uma criança, hoje nós temos tecnologia que consegue ver se é menino ou menino. Mas naqueles tempos, há 10 anos, do meu filho atrás, já não tinha essa tecnologia toda. E a pessoa começava a casar e ficava falando o seguinte: olha, vamos casar, mas se for menino, nós teremos que ver nosso filho morrer. E aquela mulher agora já está grávida, Joquebede está grávida, pastor Silvano. E ela estava querendo um filho menino, porque Miriam, ela não é primogênita, porque no tempo de Israel diz o seguinte: quando nascesse uma menina na casa de um profeta, aquela menina não era primogênita. Nascia um menino, a terceira cria daquela mulher tinha que nascer outra criança para ser o primogênito daquela casa. Joquebede está grávida, pastora. Toda a esperança dela está naquela criança, porque o tempo de Israel diz que quando o primogênito nascia, Deus visitava a tenda. Deus ia até aquele lugar e fazia algo sobrenatural na vida daquela família. Joquebede está grávida, mas agora, pastora, tem um decreto: se nascer menino, vai morrer, Silvana. Ela está gerando, ela sabia, ela estava querendo que fosse menino, mas depois do decreto, eu creio que ela começa a falar assim, pastor Wes: agora estamos ferrados, que se for menino, vai morrer. Mas ela queria no coração dela que fosse menino, e ela começa a gerar aquela criança. Nasce a criança e é um menino, e ela pega aquela criança, a Bíblia vai dizer que ela esconde por 3 meses. Ela pega aquele menino e começa a criar sozinha, porque ela sabia, Deus não é homem para que minta. Ela sabia que se Deus visitaria a tenda dela, pastor, ela sabia que momento naquele que a criança estava com ela, Deus ia visitar a casa dela e algo sobrenatural ia acontecer. Ela não entrega aquela criança. A Bíblia vai dizer que a criança fica 3 meses sem chorar, e ela fica esperando, pastor, e Deus não visita. Passa dias e Deus não visita, e ela está com aquela criança ali e nada de Deus visitar. Ela ficou numa situação, Joquebede, que não tinha outro jeito ao entregar a criança. Mas ela pensa o seguinte: para Faraó eu não vou dar essa criança. E ela faz um cesto de betume, de piche, e ela começa a contar ali com o primeiro milagre, que era botar no rio e seguir para o mar Mediterrâneo. Primeiro milagre, ela teria que botar aquele cesto naquele rio e aquele barquinho dela não virar. Segundo, é o crocodilo ali com 12 metros de comprimento, tocar naquele cesto e matar naquela. Ela sabia que era algo quase impossível, mas ela não queria ver aquela criança ser morta. E ela pega o cestinho dela, faz todo o preparo e vai na beira do rio. E ela leva na madrugada. E é interessante, pastor Wes, que aquela criança, a filha dela, Midian, vai atrás da mãe e fica observando, pastor. A mãe está levando de madrugada e apenas uma criança com 7 anos de idade. Acompanha a mãe dela, vendo a mãe dela com o cestinho com o irmãozinho dela. E ela vai até a beira do rio e coloca o cestinho. Gozem, pastor. É a cidade onde ela morava. A cidade fica abaixo, o rei do Egito ficava um pouco acima. E ela põe o cesto no rio, para que o rio desça até o mar Mediterrâneo, contando com sorte daquele cesto não virar. E a menininha está lá observando, pastor Ed, a mãe dela colocar. Quando aquela menina coloca o cestinho e vira as costas, o cesto, em vez de descer, o cesto começa a subir. Rei, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar ali. O que era padecer começou a subir. Deus tomou o controle da situação. Deus está falando aqui, ó. Tem pessoas que entraram aqui nessa situação, pastor. Em situação de morte, com decreto de morte, que vai morrer, não vai viver, que desse ano não passa. E a situação de Joquebede era o seguinte: é descer para a morte, mas Deus está tomando o controle aqui nesse lugar. E a menina começa a observar, pastora. Joquebede vira as costas. Agora a menina olha, o barco vem de descer, o barco começa a subir. Imagina aquela criança de 7 anos. Que negócio é esse? O barco vem de descer, está subindo, e Midian vai atrás do barquinho. O barco está subindo. Joquebede está lá, foi embora. Agora Joquebede não tem criança no cesto, nem a filha de 7 anos.
chega dentro de casa, cadê a mais velha? Duas situações, e a criança vai atrás do barquinho, e a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó se vai tomar banho no rio que tem crocodilo, que é algo sobrenatural, e ela desce para se banhar, mas quando ela chega, ela vê um cestinho, ela manda a serva dela buscar. Ela não queria tomar banho, e ela chega agora na situação, manda a serva dela pegar. Quando a serva dela pega, irmãos, a criança começa a chorar. Deus faz aquela criança chorar, e ela teve compaixão da criança. E o mais interessante, ao ela olhar a criança, ela falou assim: ó, essa criança é dos hebreus, aonde tinha um decreto de morte para morrer. E ela pega aquela criança, chega até o rei de Faraó. Faraó olha a criança, e quando pensa em matar, ela fala assim: ó, esse aqui não, esse aqui é meu. Sabe o que Deus está falando para mim aqui neste lugar? No lugar que decretaram a tua morte, é o lugar que Deus vai te exaltar. O lugar que falaram que você não vive, é o lugar que Deus vai te exaltar. É no teu trabalho, é onde a pessoa te humilha. Aqui você não cresce, Deus te exalta naquele lugar. Agora ela pega aquela criança, a criança começa a chorar, pastor Edson. A criança está chorando, e a irmãzinha está lá olhando, e ela fala o seguinte: olha, quer que eu vá buscar alguém para amamentar essa criança? E a mulher diz para ela: vai buscar. Quem é mãe sabe. A criança, quem é mãe, né, Marilene? Que tem a criança, todos vocês aqui que são mamãe, quando chega do serviço que a criança está em casa, parece que tem um magnético entre a mãe e a criança. A criança está chorando, para de chorar na hora. Imagina amamentando aquela criança. Joquebede pega agora aquela criança, filho dela, que está na mão de outra mãe, e começa a amamentar. O algo sobrenatural começa a acontecer. Ela começa a alimentar uma criança que estava decretada a morte para aquela criança. O que parecia estava morto, pastor Edson, agora está na mão. E a mulher olha assim e fala assim: olha, leva essa criança, começa a amamentar ela, sustenta ela para mim, porque eu ainda vou te dar um salário para você sustentar essa criança. Deus vai fazer isso aqui neste lugar, pastor. Pessoas que estão sem chegar aqui, já foi falado aqui no lugar, chegaram aqui humilhadas. Chegaram aqui, pastor Silvano, só Deus sabe o jeito que chegou aqui, amassado, com palavras de maldição, muitas das vezes no teu serviço, onde você trabalha, na tua casa. Mas Deus está falando assim: ó, eu vou te levar da onde te humilharam, e tu ainda vai voltar com o salário de lá, com a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Joquebede agora volta com a criança com salário, com salário agora, porque Deus ele faz desse jeito. Ele honra aquele que serve ele Todo-Poderoso. E ontem, volto a falar, estou lidando, graças a Deus, Deus tem enviado pessoas que têm a vida no altar. E ontem na igreja lá com o pastor Edson, chegou lá depois, a irmã da Marilene aqui, e ele falou algo comigo assim, veio do tráfico, 14 anos aí, ele vai contar o testemunho dele uma hora, e ele falou o seguinte: pastor Amado, mas agora da onde eu vim, se não for para me servir a Deus de correto, eu não vou servir não, é melhor ficar lá fora. Se não for para me fazer, eu conheço de feitiçaria, não foi isso? Eu sei o que é tráfico, eu sei o que é prostituição. Para mim ficar na casa de Deus fingindo ser crente, eu prefiro voltar para o tráfico. Se for para mim ficar brincando de ser crente, eu prefiro ficar lá no altar. Deus me tirou. E onde Deus usou o Hélio para falar comigo lá, Deus usou ele falando: olha, o seu passado foi apagado, a sua história está sendo escrita daqui para frente. Deus esquece, irmão, tudo aquilo que você viveu e começa a te dar uma nova trajetória. É assim que Deus faz. Ele pega o seu passado e simplesmente apaga. Da onde saiu o decreto de morte, é da onde Deus vai te exaltar, meus irmãos. Aquela mulher agora volta com a criança para casa, criada em cativeiro, agora volta para o seu lar com salário de exaltação. Agora você imagina um homem que tinha raiva dos hebreus, queria matar a sua filha. Agora pega uma criança dos hebreus e ela fala assim: ó, pai, essa aqui você não pode tocar, esse aqui você não pode tocar. E ela e o rei, o homem que deu o decreto de morte, vai dar um salário para aquela pessoa criar as pessoas dos hebreus. E ela volta com um salário de exaltação. A Bíblia, a história diz que Gósen até Israel era praticamente quase aproximadamente
correndo atrás do barquinho quase 3 dias. Volta para chamar a mãe. Agora a mãe volta de novo. E agora a Bíblia diz que a filha de Faraó fala assim: olha, volte, cuide dele, vou te dar salário. E eu imagino ela falando assim: como é que você vai voltar agora com essa criança, com o meu príncipe, daqui para lá? Penso eu que o Rebeca falando, a pé, não tem outro jeito. A filha de Faraó fala assim: olha, prepara a melhor carruagem, prepara os melhores soldados, porque aquilo que saiu humilhado tem que voltar exaltado. Aquilo que saiu com decreto de morte volta carregado de unção de Deus. Aquela criança saiu pelos rios, humilhada, e voltou na carruagem de Deus, exaltado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus falou comigo assim, pastora, neste lugar, quando eu falei aquilo com a senhora que eu via, é o cajado na mão da senhora. E é interessante que essa história é de Moisés que nós estamos falando, filho de Joquebede. E Deus falasse assim comigo agora de tarde. O cajado estava com Adão num jardim do Éden, e foi passado de mãos em mãos. Foi para Abraão, foi para Jacó, foi para José. Depois de José, foi para Jefté. E Jefté pega o cajado, ele não queria mais tomar conta daquele cajado. A Bíblia, os historiadores vão dizer isso, que ele pega o cajado porque ele não queria mais ter aquela responsabilidade. E ele pega aquele cajado e tenta plantar o cajado de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele toca aquele cajado no chão, algo sobrenatural aconteceu naquele cajado. O cajado tomou forma no solo, e ninguém nunca conseguiu tirar aquele cajado dali. Moisés está nascendo com predestinação de morte, mas Deus reverteu que era morte, deu vida. Moisés cresce, Faraó está com decreto para matar toda a sua descendência, e aquela criança agora passa a se tornar o libertador do povo de Hebreu. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ao caminhando, todos, pastor Eduardo, que olha ali aquele cajado ali, creio eu, pessoas evangelistas, e olhava aquele cajado e falava assim: ó, eu sou o servo de Deus, esse cajado é meu, eu vou pegar. Só que o cajado não saía com ninguém. O cajado permaneceu lá por anos, até que Moisés chega até a beira do cajado e ele toca no cajado, e o cajado salta na mão de Moisés. O cajado que simboliza autoridade, o cajado que significa algo sobrenatural na vida daquele povo. E Deus falou assim, pastor, quando eu vi um sonho, o senhor com o cajado, Deus falava assim: o cajado é para estar na mão dela, mas tem pessoas que tentam pegar o cajado e não é dele. Tem pessoas que olham o cajado e falam assim: esse cajado não pode ficar ali. Mas Deus falou comigo nessa tarde de oração: o cajado, ele só tem autoridade na mão certa. E Deus falou comigo, pastor, tem pessoas que têm inveja, não aguenta, pastor Silvano, e fica questionando como é que pode. E Deus me revelou aqui neste lugar, pastor Edson, que através do cajado dessa pastora aqui, da vida dela no altar, pessoas vão ser curadas aqui neste lugar. Pessoas que estão com algo que um homem aqui que já foi da feitiçaria sabe, tem feitiços, irmãos, que não sai com oração. É com muito jejum e oração. E para isso tem que ter pessoa com vida no altar. E aqui neste lugar, esse altar aqui, Deus tem colocado, irmão a irmã Daniele, com essa que ia muito na minha loja, são pessoas de Deus. E Deus separa, começa a fazer assim: ó, esse aqui não presta para você, vem para cá. E Deus vai colocando tímido assim. E Deus mostrou, pastor, a inveja. Mas Deus mandou assim: fala para ela que o cajado é dela. A autoridade de Deus está na vida dela. Vem para cá, Maria, vem louvar o Senhor, fique de pé, irmão. Pastora, pega esse cajado em nome de Jesus, vamos, porque hoje é culto de libertação. Vamos adorar o Senhor. E você que crê, irmão, você que crê, você que está afastado da presença de Deus, você que quer uma mudança, você que quer uma transformação, porque para tudo, pastor, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que se entregar ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus muitas das vezes quer fazer algo na minha e na tua vida. Em 1994, pastor Edson,
E eu peguei. E ele, quando acabou o culto, ele virou para mim e falou assim: jovem, acabou de acabar de ser com o exército. Você é da igreja? Aí eu, não. Você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Aí eu fiquei assim, pastora, com vergonha. Ele falou assim: ó, aquilo que eu joguei para você foi de Deus, mas para isso você tem que estar no caminho do Senhor Jesus Cristo. E eu aceitei Jesus, Silvana. Silvana é nossa vizinha lá, né? E Deus fez algo sobrenatural na minha vida. E Deus está falando aqui que Deus quer fazer algo na minha e na tua vida aqui neste lugar. Mas para isso, se entregue a vida a Ele. Se entregue o seu caminho a Ele, Jesus. Louve o Senhor, Maria, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Jesus. Essa ajuda da igreja, minha voz não está muito boa, um pouco rouca, mas vamos adorar. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter corpo e não se mover? Louvado seja Deus!
irmãos convidam, venham participar do jovem, né? Esse culto em adoração ao nome do Senhor, e vai ser bênção de Deus. Cada um leva a tua vitória nessa noite. Você que entrou aqui precisando de uma resposta, crê somente, porque Deus já colocou a resposta sobre as tuas mãos. Aleluia. Durante o tempo da mensagem, cada um pegou uma frase aí. Só quem estava ligado pegou a sua frase para você levar para casa. Como assim? Glória a Deus! Eita glória! A mensagem foi escrita, foi lida e o profeta falou. Eu peguei a minha frase. E se eu for falar para cada um, para quem deu as frases para cada um, a gente fica aqui até 3 horas da madrugada. Mas é bênção e vitória. A criança vai chegar, tá? A criança vai chegar. Alô, bebezinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus mostrava, em nome do Senhor Jesus, uma pessoa vindo e te atacava com palavras. Palavras duras. E o Senhor manda dizer para ti para não rebater, para calar. Porque não é Deus. Veio para te afrontar, mas é para você aguentar e orar. Leva a tua vitória. Aleluia. Deus até mostrou quem é, mas o Senhor falou para ele orar, porque quando vir vai saber quem é. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nosso evangelista vai dar a bênção apostólica. Estamos, irmãos, pecados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e aguardam a preciosa vinda de Jesus. Todos digam comigo. Amém.